Eram 6h30 da manhã. O palácio de Verbier estava mergulhado na escuridão. Do lado de fora, a noite ainda estava umbreu e nevava abundantemente. No 6º andar, a porta do elevador de serviço se abriu. Um funcionário do hotel surgiu com uma bandeja de café da manhã e dirigiu-se para o quarto 622. Chegando lá, notou que a porta estava entreaberta. A luz atravessava pela fresta. Anunciou sua presença, mas não obteve resposta. Tomou por fim a liberdade de entrar, supondo que a porta estivesse aberta para ele. O que viu arrancou-lhe um grito de pavor. Correu para avisar os colegas e chamar por socorro. À medida que a notícia se espalhou pelo Palace, as luzes se acenderam em todos os andares. Um cadáver jazia no carpete do quarto 622. E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Acrópole. Eu sou o Luigi e no vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre esse livro aqui, O Enigma do Quarto 622, ou do Quarto 622, do Joel Dicker, ou Joel Dicker, já que ele é suíço, da parte francesa, da parte francófona, né? É um livro, um catatal, como vocês podem ver aqui. Ele saiu em 2020-21 agora pela Intrínseca. É um livro que em 2020, só na França, vendeu praticamente 500 mil de exemplares. Muita gente leu esse livro. Ele ficou muito famoso por um outro livro, que é A Verdade sobre o Caso... Vou colocar aqui a capa. Não li, mas falaram muito bem desse livro pra mim, mas eu resolvi ler esse primeiro. Vou dizer que eu gostei bastante, tá? É um livro de mais de 500 páginas, 530 mais ou menos, com dupla camada narrativa, vários segmentos, vários galhos, vários ramos dessas narrativas que acabam saindo. Então é bem interessante, é um autor que domina muito bem a descrição do cenário, ele otimiza muito bem o espaço, então a gente é jogado muito dentro da leitura por essa grande qualidade dele. Ele é acusado por muitas vozes de fazer literatura fácil para pessoas que não têm o hábito de ler, né? É mais ou menos a mesma coisa que o Dan Brown, guardadas as devidas proporções e diferenças, né? É mais ou menos o que o Dan Brown ouvia, né? Eu não vou comentar muito esse tipo de fala, porque primeiro, parece que as pessoas que não têm o hábito de ler, nessa fala aparecem muitas coisas, né? Primeiro é que as pessoas que não têm tão hábito de ler parecem ser burras, né? Segundo, que então essas pessoas que não têm o hábito de ler não têm o direito de ler nunca, né? E como se fazer literatura para pessoas assim fosse uma coisa menor, né? É uma fala muito elitista, é uma fala muito acadêmica e preconceituosa dentro da literatura. É uma visão da qual, inclusive, um espaço do qual eu quero me afastar, eu estou cada vez mais me afastando e quero manter distância, esse pensamento fechado e intramuros. Enfim, vamos para o livro. Temos dois planos narrativos. Um de um personagem que é o próprio autor, ou seja, é um livro autoficcional. Esse escritor de sucesso se chama Joel. Ele também tem... ele escreveu os mesmos livros que o escritor no plano fictício, no plano real escreveu. E ele resolve então investigar um mistério, e a investigação desse mistério dá no romance, que é a segunda camada. É onde aparecem os personagens envolvidos na história desse mistério que ele acaba descobrindo por acaso. Nesse primeiro plano, o escritor, que está um pouco enlutado pela morte do seu editor, de quem era muito amigo e tinha uma relação quase que de pai e filho, e também um pouco triste pelo fim do relacionamento que ele teve, embora curto, mas intenso, com uma moça que mora no mesmo prédio dele, ele resolve tirar férias nos Alpes suíços e ir para esse palácio de Verbier, onde se passa o crime, né? Lá ele descobre que não existe o quarto 622, existe o 621, o 621B e o 623. E ele fica incomodado com isso, ele faz amizade com uma hóspede também lá, de quem fica muito amigo, e eles vão tentar investigar, ver o que está acontecendo, o que aconteceu para aquele quarto ter aquele número e evitar o 622.
e eles vão buscar a partir de notícias de jornal, de sites, informações na região, e isso vai culminar então no segundo plano da narrativa. Nesse segundo plano da narrativa, a gente sabe que houve um assassinato nesse quarto 622. E dentro dessa história que leva ao assassinato que acontece no quarto 622, nós temos 3 personagens muito interessantes. Eles é que formam esse grande triângulo que faz com que então as coisas girem em torno deles e apontem para eles. Há outros personagens, há outros bastante interessantes que vão colaborar para o aumento dessa narrativa. Como eu disse, são várias redes de narrativas, mas esses 3 são os principais. O primeiro é o Macaire, que é filho de um banqueiro, o maior banco de Genebra, na Suíça. Genebra, inclusive, é onde o próprio autor mora, né? Um rapaz chamado Levi, que é genial. Ele é uma pessoa que conhece vários idiomas, cultura, trabalha nesse banco e passa a ser uma espécie de protegido do dono do banco, que é pai do Macaire, e que olha para ele com uma certa desconfiança, achando que o filho não vai dar conta de ser o futuro presidente do banco. E uma moça chamada Anastasia, que é casada com Macaire, mas que tem um passado gigantesco em relação a outro personagem, e todos os 3 podem ser tanto quanto os assassinados quanto os assassinos, porque aí reside a força da narrativa desse escritor, porque nós passamos mais de 300 páginas sem saber quem é que foi morto no quarto, e mais de 400 sem saber quem é que matou. Todos são suspeitos, há vários caminhos, todo mundo tem mais ou menos um motivo que o levaria, não que justificaria, porque né, nenhum crime é justificável, mas que o levaria a cometer o assassinato. Então, o autor joga muito com isso, e a gente vai sendo jogado num turbilhão, que a gente ou uma hora vai apontando para um lado, outra hora para o outro, e você vai dizendo, não, eu acho que aconteceu com esse, com aquele, por conta daquela questão. Então vão aparecendo inúmeras questões que poderiam levar cada um a ser assassinado ou ser o assassino. Para quem não tem muito hábito de histórias que vão e vêm muito no tempo, talvez possa se confundir um pouco. Mas isso se dá logo no começo. Assim que você entende os 2 planos de narrativa, assim que você entende que o tempo ele vai indo e jogando, indo e voltando, jogando com as informações para trazer, na verdade, as informações no momento correto para não estragar todo o processo de leitura, não é necessariamente todo cronológico o livro, né? Aí você desanda, você anda bem, aliás, não desanda não. Você vai e consegue super bem acompanhar toda a trilha. Que nos deixa muito curiosos, né? Talvez o único senão aqui pra mim não é nem o tamanho do livro, nem essa dificuldade de 2 planos, nada disso, ou de idas e vindas no tempo, mas principalmente porque demora muito para aparecer o porquê, né? E os 2, né, o escritor e a moça, descobrem isso e resolvem tudo de maneira muito rápida no final, e a coisa fica um pouco suspensa, assim. Então eu achei que faltou. O livro ele vem num nível muito legal, faltou dar a mínima amarradinha mais pro final. Não sei, se você já tiver lido esse livro, por favor diga aí nos comentários se você concorda com a minha opinião ou não. Eu acho que é um livro muito legal. Eu vi alguns comentários na Amazon, por exemplo, de muita gente não gostando desse livro, comparando-o com um outro livro dele que fez sucesso, eu coloquei aqui no começo, mas eu não tenho parâmetro então com esse em relação ao primeiro livro. Espero ler em breve e daí digo pra vocês o que eu achei, né? Eu tô numa fase assim que eu tô muito desanimado com o Brasil, com o país, e eu tenho lido pouca literatura brasileira. Eu estou tentando escapar dessa realidade porque pra mim ela é horrorosa. Enfim, o Brasil está num período extremamente turbulento, então eu tenho tentado ler outras coisas. Você que acompanha aqui a Acrópole sabe que eu fico muito tempo, eu fiz durante boa parte da Acrópole, né, resenhas de literatura brasileira, sobretudo contemporânea. Mas vou pedir até desculpas de antemão, mas muito provavelmente a maioria dos vídeos que virão agora vão ser de literatura
outra, tá? E assim que eu tiver recuperado, né, essa raiva, tirado essa raiva do meu peito e essa decepção do meu peito em relação ao Brasil, que eu acho que é muito difícil, talvez eu volte a resenhar mais literatura brasileira, ok? Desculpa o chororô do final, desabafo, mas é isso, leiam O Enigma do Caso 622 do Joel Dicker, ok? E é isso, gente. Fico por aqui. Nos vemos num outro vídeo aí. Um abraço e até a próxima.